Diz assim: assinale a alternativa que indica a tecla que foi ou foram pressionadas entre as palavras antes e depois no Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão com as marcas de parágrafo ativadas. Letra A, seta para a direita. Letra B, Tab. Letra C, espaço em branco. Letra D, Enter. E a letra E, Shift mais Ctrl. E aí, pessoal, em relação a essa imagem e ao que ele pergunta ali, ó, antes e depois, aquele símbolo que aparece antes e depois, o que eu digo antes e depois é que é entre as palavras antes e depois tem uma setinha ali apontando para a direita. E ele pergunta justamente de acordo com essa imagem, então essa marca da setinha, o que foi acionado aqui, que tecla foi acionada no texto? Para mostrar isso, eu quero passo a passo aqui abrir o meu Word 2010 e te mostrar uma coisa. Quer ver? Ó? Quando a gente vai digitando determinados textos no Word, vamos digitar aqui, ó, mouse, e aí eu pressiono espaço agora, espaço. Aí eu boto teclado, mais um espaço, e agora eu coloco o mouse. Só que agora, em vez de pressionar espaço, eu vou pressionar a tecla Tab de tabulação. Tab uma vez. Opa, deixa eu fazer aqui mouse, vamos fazer só mais um aqui, vamos fazer livro. E agora sim a tecla Tab de tabulação, pronto. Então depois de livro eu pressionei a tecla Tab agora, né? E depois de fazer isso eu vou digitar mais uma palavra aqui, vamos botar mesa, ponto final, e aí eu vou pressionar Enter. Pressionei Enter e aqui embaixo eu vou escrever apostila e um outro ponto final. Por que eu quis que vocês soubessem passo a passo o que eu estava fazendo? Que aqui, entre mouse e teclado, eu pressionei espaço, entre teclado e mouse, outro espaço, entre mouse e livro, outro espaço, mas entre livro e mesa, eu pressionei a tecla Tab de tabulação e aí ele deslocou mais do que um espaço comum. E depois do ponto final aqui de mesa, eu pressionei Enter, e Enter significa quebra de parágrafo. Aí eu digitei apostila, ponto final e encerrei outro parágrafo. Eu quis mostrar isso porque quando nós clicamos aqui dentro do Word, na guia página inicial, e aqui na guia página inicial existe um grupo parágrafo e um botão chamado mostrar tudo, da tecla de atalho Ctrl mais asterisco. Esse botão mostrar tudo, ele é capaz de exibir as marcas de formatação do documento, além de exibir os chamados caracteres não imprimíveis, que vão aparecer na tela para mostrar as marcas de formatação, mas não vão aparecer na impressão. Por isso, caracteres não imprimíveis. E essas marcas de formatação vão me indicar onde tem espaço, onde tem tab de tabulação, onde tem enter, que é a quebra de parágrafo. Vamos ver isso agora, então? Passo a passo. Cliquei na guia página inicial, aqui no grupo parágrafo, vamos clicar no botão mostrar tudo agora. Cliquei. Percebe que quando eu cliquei, onde eu pressionei espaço, apareceu uma bolinha. Então, essa bolinha entre a palavra mouse e teclado significa que ali tem um espaço. Essa setinha entre a palavra livro e mesa quer dizer que eu pressionei a tecla Tab de tabulação. E esse símbolo similar ao do próprio botão significa que eu pressionei Enter, que ali tem uma quebra de parágrafo. Então observa agora o que a questão pede. Assinale a alternativa que indica teclas que foram pressionadas entre as palavras antes e depois, que é onde tem aquela setinha lá, ó, no Word 2010 em sua configuração padrão com as marcas de parágrafo ativada. Se é a setinha que está entre a palavra antes e depois, é porque ele pressionou a tecla Tab de tabulação, porque essa setinha é cada vez que eu pressiono a tecla Tab e eu clico no botão mostrar tudo para exibir essas marcas de formatação como ele disse que estavam. Se fosse Enter, aí seria esse símbolo aqui que vem depois da palavra depois, se fosse o Enter, né? Se fosse espaço em branco, aí seriam bolinhas que iriam aparecer entre as palavras. Então, espaço em branco é... Vamos mostrar lá de novo, para não restar dúvida. A bolinha é espaço em branco, a setinha apontando para a direita é Tab de tabulação, e esse símbolo similar ao do próprio botão quer dizer que eu pressionei a tecla Enter. Como ele pedia o que estava no meio entre a palavra antes e depois, isso é Tab, da letra B de Brasil, a resposta correta para essa questão. Questão bem interessante aí sobre as chamadas marcas de formatação dentro do Word. B de Brasil, a resposta correta. Certo, pessoal?